Hoje nós vamos falar baseados numa epístola que Paulo escreveu. Aliás, ele escreveu duas a Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, que era seu discípulo. Ele tem o propósito de orientar Timóteo, porque principalmente no contexto da segunda carta, Paulo já está caminhando para a sua sentença de morte, não é? E ele sabe disso, ele sabe, até pela sua intimidade com Deus, todos os fatos estavam conduzindo para que ele, então, seria ali morto, acusado de um monte de coisas que, na verdade, eram falsas acusações, de um ponto de vista, e verdadeiras do outro, tendo em vista do que os judeus o acusaram, alguns judeus de uma linha religiosa, e dos romanos também. E aí, então, ele quer deixar o seu discípulo pronto. Paulo fez discípulos em várias regiões, mas Timóteo é aquele bem de perto, é em quem ele confia, um jovem forte, para continuar o seu ministério ali. E parecia que Timóteo era um pouco tímido, era um pouco fechado, assim, sabe? E aí ele chega e fala, agora deixa eu chegar junto aqui com o meu discípulo e dizer para ele coisas super importantes. Então, Paulo, parece que começa, ele diz assim, primeiramente para Timóteo, Timóteo, guarda a palavra, guarda o evangelho dentro do seu coração. Depois ele diz, olha, Timóteo, vão ter tempos aí que você vai ter que precisar guardar essa palavra diante das perseguições. Haverão perseguições. E no meio dessas perseguições, persevere na verdade. Não vai titubear aí. E por fim, Timóteo, prega a palavra, seja ousado, lembra daquilo que você foi ensinado pela sua avó, pela sua mãe, e fica firme aí, Timóteo, pregando o evangelho. E quando chega no capítulo 3, ele dá uma informação a Timóteo, ou ele adverte Timóteo sobre como seriam os fins dos tempos, ou o fim dos tempos. E você pode estar perguntando, poxa, desde aquela época já é o fim dos tempos? Sim. A Bíblia, através do profeta Joel, ele diz assim, e no fim dos tempos derramarei sobre vocês o meu espírito. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, e aí ele vai falando uma porção de coisa que o Espírito Santo faria quando Jesus fosse aos céus, né? A ascensão de Jesus, ele envia do seu Espírito Santo, a igreja é batizada no Espírito Santo e é inaugurado então o fim dos tempos, desde a primeira volta de Jesus até a sua segunda volta, no meu ponto de vista escatológico, né? Então aí esse é o fim dos tempos. E ele está dizendo, Timóteo, olha, eu vou mostrar para você como vai ser o fim dos tempos e como você deve reagir. Porque tem gente que fica procurando o fim dos tempos só para saber que dia que é, que ano que é, quando que volta. Teve gente até que marcou um tempo atrás, né? Foi 2012, né? Até teve filme e tal. E 2012 passou e estamos aqui nós, né? Mas não foi só essa, não. Houveram vários profetas e falsos profetas, né, que anunciaram que já Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar até tal ano, entre tanto e tanto Jesus vai voltar. Passou o tempo e Jesus não voltou. Ou seja, aqui o propósito de Paulo não é tanto dizer para Timóteo, Timóteo, Jesus vai voltar agora enquanto você estiver vivo, não. O propósito de Paulo é dizer, olha, já foi inaugurado um novo tempo, já foi inaugurado o fim dos tempos, e eu tenho algumas advertências para fazer a você com relação ao fim dos tempos também. E essas advertências valem para nós, que aqui estamos vivendo mais do que nunca, talvez, o fim dos tempos. Se já era fim dos tempos para Timóteo, para a igreja primitiva, você imagina para nós agora. E aí Paulo fala assim, olha, os últimos dias serão tempos difíceis e trabalhosos. Quer dizer, além de difíceis, serão trabalhosos. Os homens serão de difícil trato por causa do egocentrismo
egocentrismo, a decadência moral será cada vez maior. Surgirão falsos cristãos e os verdadeiros sofrerão perseguições. É isso que ele está falando. E quais seriam, então, as atitudes de cada cristão diante destes sinais? Porque aqui Paulo está falando da característica do homem, no sentido genérico, dos últimos tempos. Então, o primeiro sinal eu encontro ali em 2 Timóteo, versículos 2 e 4. 2 Timóteo, versículos 2 e 4, que fala sobre o sinal do egoísmo. E qual é a atitude que nós devemos tomar diante do egoísmo? Devemos identificar e praticar a antítese. Vou explicar melhor depois que eu ler o texto. Vou ler a partir do verso 2, então. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo está dizendo aí o que caracteriza uma pessoa egoísta. A egolatria é uma marca do final dos tempos. Uma marca bem presente. Então, ele está avisando a Timóteo, como os homens serão? Então, agora eu quero que você me ajude, para que você me acompanhe aqui, para você praticar a antítese. O que é uma antítese? É alguma coisa que foi colocado como tese, né? E aqui no caso, Paulo está dizendo, existe uma cultura deste mundo, nós devemos ser contra a cultura deste mundo, nós devemos ser da cultura do reino. Então, agora vamos pegar o que os homens dos últimos tempos, dentro da cultura de apostasia dos últimos tempos, o que eles são, quais são as suas características, e ele está desafiando, você que é um filho de Deus, deve agir ao contrário, né? Então, vamos lá, vendo uma antítese e outra antítese, diante da tese, nós vamos estabelecer uma síntese. Vamos embora lá? Leia, então, preste atenção na leitura e vamos lá. Primeiro, diz que os homens serão, eu vou colocar aqui, num grupo, egoístas, avarentos, presunçosos e arrogantes. Esses homens, por serem ególatras, eles são avarentos. O que é o avarento? O avarento é aquele que quer guardar tudo para si, para gastar tudo para si, sem pensar em nada no outro. Dinheiro, 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 dinheiro. E dinheiro manda em tudo. Se eu tiver dinheiro, eu mando em tudo. Eu quero dinheiro pelo dinheiro. Tem certos tipos de coisas, né, como a corrupção, principalmente na área governamental e em suas políticas, que mata muita gente, né? Tem gente que faz corrupção com dinheiro que vai para a saúde, tem gente que faz corrupção com dinheiro, retira, você vê a história daquele de trocar remédios, colocar placebo para que pegue aquele remédio verdadeiro e venda-o num mercado não autorizado, enfim. Há uma corrupção muito grande, né? Tem gente que faz aquela corrupção com o judiciário se vendendo, né, por sentenças, isso a gente já viu, o próprio judiciário condenando pessoas que são dali do judiciário através da sua própria política interna e polícia interna e órgãos fiscalizadores internos. A gente vê que há muita corrupção em todos, no legislativo, no judiciário, no executivo, tudo por questão do dinheiro, da grana. Então, não importa o que eu faço, eu quero dinheiro. Paulo está dizendo assim, Timóteo, o fim dos tempos vai ser marcado por isso, por pessoas avarentas, sem amor pelo próximo, dane-se o próximo. Eles são presunçosos e arrogantes. É aquela pessoa que não somente ela tem o dinheiro, mas ela também, ela é aquela pessoa que ostenta, ela mostra que ela tem o dinheiro, ela mostra, ó,
É comigo mesmo. Aquela pessoa que gosta muito da frase, cola em mim que você brilha. Já ouviu falar essa frase? Ó, cola em mim que você brilha. Isso é bem uma frase deste tempo. Porque os homens são arrogantes. Eles dizem, sou eu mesmo, e é comigo mesmo, e vamos que vamos, cola aqui em mim, vai comigo, se você não estiver comigo, você é contra mim, então aí você vai se dar mal. Os homens, no final dos tempos, são arrogantes. São blasfemos, o sentido da palavra também é desrespeito por tudo aquilo que é divino ou ligado à religiosidade, né? Esses dias, há algum tempo atrás, eu vi um casal de lésbicas, e cada um tem o direito de escolher a sua própria ideologia de gênero diante daquilo que ele pensa que é certo ou errado, assim como tem que ser dado direito àqueles que pensam diferentes também se expressarem e terem a liberdade de expressão, porque senão vira ditadura, né? Então aí esse casal que tem essa ideologia, tem todo o direito de ter, eles entraram dentro de um templo católico e chegaram ali na beira do altar, perto daquela parte onde na igreja católica só pode subir ali o padre, o sacerdote devidamente autorizado, e diante dali elas tiraram a roupa e tiveram um ato, vamos dizer assim, um ato sexual ali. Então são pessoas desrespeitosas, né? Que ela tem a ideia que tudo bem, ela pode ter, a escolha é de cada um, mas você já pensou a pessoa fazer um disso dizendo assim, não, é assim mesmo, né? Tem uma cantiga que apareceu num vídeo aí, que a cantiga é a seguinte, em defesa dessa ideologia, eles diziam assim, se o Papa fosse mulher, o aborto seria autorizado, dizendo assim que só a mulher sabe o que é ter uma gravidez indesejada e ela ter o direito do seu próprio corpo de tirar aquele bebê. Então, eu estava dizendo que se o Papa fosse mulher, o aborto seria autorizado, ou seria correto, enfim. O que Paulo está dizendo a Timóteo, que não há nada de anormal nisso. Ele já tinha avisado desde o tempo de Timóteo. No Império Romano não pensa que era diferente, não. Tem um livro sobre os imperadores, sobre o que os imperadores faziam. Meu Deus, eles consideravam deuses e cometiam tudo quanto é tipo de ato que você pode chamar de promíscuo. Então, Paulo está dizendo assim, olha, assim serão os homens dos últimos tempos, eles serão desobedientes aos pais. E aqui eu quero só ligar esse desobediente aos pais com o sem amor pela família. Há uma tentativa, e Paulo está dizendo assim, isso vai estar acontecendo desde lá do tempo de Paulo, e Paulo é um homem que faz uma leitura, que tem uma cabeça, Paulo é um homem muito letrado, muito conhecedor, mas principalmente ele diz, olha, eu sempre procuro buscar o Espírito Santo para ele me iluminar e fazer a leitura do ponto de vista de Deus. E Paulo está mostrando aqui que naquele tempo já tinha a proposta da desestruturização da família, da desagregação da família da sociedade. Qual o propósito final disso? Enfraquecer o próprio indivíduo. Então está dizendo assim, ó, no final dos tempos, a família, esses homens, eles não vão ter amor. Os filhos vão ser desobedientes aos pais, e entre eles mesmo, dentro da família, não vai haver amor e respeito. Vai haver uma desagregação familiar, porque assim enfraquece o indivíduo. Estava lendo que alguém que fez um comentário sobre esse texto mesmo, que na Europa muitos corpos são encontrados em apartamentos e já estão mortos há dias. Por quê? A pessoa ficou tão individualizada que ela nem quer morar junto com a família. E aí não tem ninguém nem com quem conversar. E se ele sumir por um determinado tempo, ninguém nem sente falta. Esse é o propósito do fim dos tempos, né? Desagregação, tirar a ideia do mundo, a questão de Deus e de sua palavra. Então, para que Deus? E para que essa tal de palavra de Deus? Bom, se tiver um Deus, tudo bem, que tenhamos um Deus, mas que isso não seja alguma coisa cristalizada. Inclusive, né,
vamos aí fazer a leitura da Bíblia de acordo com esse tempo, precisamos interpretá-la melhor. Então aí surgem igrejas que mais parecem ONGs, né? Que agora estão se juntando, por exemplo, ao processo do feminismo, estão se juntando ali, e aí as pregações sem que a gente perceba, diz, não, você não precisa ficar no seu casamento, se você é mulher, você está sofrendo, liberte-se disso, e aí vai um casa com um, e casa com outro, aí chega para o homem e fala, não, o prazer, nós vamos ver mais amantes dos prazeres do que do mundo, não, homem, se você está, Deus te quer feliz, Ele não vai, você acha que Deus vai querer você infeliz? Então, nós estamos vivendo num tempo como esse, Paulo já estava alertando Timóteo sobre isso. Então, para que família, para que casamento? Essa história de casamento ser uma aliança, no máximo o casamento tem que ser um contrato. Se as duas partes cumprirem com os contratos, tudo bem, mas ninguém mais quer se sacrificar. Se passou por dificuldades maiores para o casamento, separa e nunca mais volte. E então não tem mais perdão, não tem mais, olha, vão tentar reconstruir, que tentar reconstruir, restaurar nada. Estou sofrendo muito mais com isso, já sofri demais, adeus, tchau, tchau, e acabou. É a desconstrução da família segundo os padrões da palavra de Deus. E ele diz assim, esses homens, eles são irreconciliáveis. Quer dizer, a palavra, duas palavras ali que eu deixei, os ingratos e ímpios, que também tem conexão grande, porque... Por que eu falei usar sobre antítese? É uma explicação interessante aqui. Que na maioria das palavras que estão aqui na língua original, elas são precedidas de uma outra preposição, uma letrinha, que mostra que isso é o contrário. Por exemplo, aqui, a pessoa, existe o grato e existe o ingrato. Essas duas letrinhas é a antítese à palavra grato. Então, na maior parte dessas palavras aqui no grego, sempre é colocado essas duas letrinhas, ou uma letrinha, que diz que é ao contrário. Então, os homens serão contrários de serem ingratos. Eles não vão mais dizer graças a Deus. Que graças a Deus? Uma vez eu falei isso para alguém, já faz um tempo, já. Eles, que graças a Deus, rapaz, graças. Fica esse pessoal aí, tudo graças a Deus, e fica esperando, tal. Não vai trabalhar para ver. Não vai ter dinheiro no bolso que vai ver que graças a Deus. Os homens seriam ingratos, não teriam gratidão a Deus. E a palavra aqui é caris, que é graça, e aí foi colocada uma preposição inicial para estabelecer uma antítese à gratidão. Os homens dos últimos tempos serão ingratos. Se é para achar aqui a antítese e praticar, achar a tese desse mundo, a cultura desse mundo e praticar a contracultura desse mundo, então, ao invés de sermos ingratos e ímpios, ou seja, sem afeição nenhuma pelo que é de Deus, nós devemos ser gratos e nós devemos ser espirituais. Se aqui está dizendo que é sem amor pela família, nós vamos guardar o amor à nossa família, cuide bem da sua família. Se aqui está dizendo que é arrogante, você é o contrário disso. Eu vou ser temente a Deus, dependente de Deus. Se aqui diz que são irreconciliáveis, eu vou procurar reconciliação. Aqui está dizendo que no mundo do fim dos tempos, se alguém tentar uma reconciliação que não for só de... olha, eu não gostei desses termos aqui. Não gostei, não me favoreceu. Os homens se tornarão cada vez mais irreconciliáveis. Tudo que precisar de reconciliação, vou dizer não. Ou eu sei que eu errei, você me perdoa? Sim, te perdoo. Beleza. Então vamos voltar aqui para o nosso casamento. Então vamos voltar aqui para o nosso negócio. Então vamos voltar aqui para a nossa sociedade. Então vamos voltar aqui para a nossa amizade. Vamos voltar. Que nada, rapaz. Eu te perdoo, mas é você para lá e eu para cá. Tchau, tchau. Não tem esse negócio de reconciliação. Fica aí todo esse sentimentalismo. Nada disso. Estou fora de qualquer tipo de busca de reconciliação.
Os homens serão caluniadores. Quanto nós vemos aqui a calúnia através de fake news, sendo usado para prejudicar pessoas, para detonar pessoas. Meu irmão, não calunie, minha irmã, não calunie. Não mande à frente histórias que você não sabe que é verdade. Uma vez eu cliquei para o cara e falei, rapaz, isso que você pôs aí é um baita de um fake news e está prejudicando essa pessoa aí. Ela falou, não, só passei para frente, estou dizendo se é mentira ou se é verdade. Meu Deus do céu, rapaz, quer dizer que você passa para frente o negócio, a pessoa é caluniada e você nem foi procurar saber se era mentira ou se era verdade, mas é marca do último tempo. Marca do último tempo. Os homens serão cruéis, sem domínio próprio. Sem domínio próprio. Você acha que o homem de hoje está ligando muito para domínio próprio? Deixa rolar, é a grande lance. Ó, agora eu vou para uma balada e vou deixar rolar. Essa é a fotografia que Paulo está dizendo aqui, que é dos últimos tempos. Que os homens serão cruéis. Se precisar, a gente sai para porrada, entendeu? Se precisar, a gente manda prender. E num acidente, de repente, a gente deixa morrer. Para não falar que mandou matar. Os homens serão cruéis, inimigos do bem. Aliás, hoje o homem é tão inimigo do bem, que ele desconstrói o que é bem e o que é mal, dizendo que nem existe bem e mal. Vamos desconstruir tudo isso daí. Os homens seriam inimigos do bem, traidores. Ó, tem um contrato, mas esse contrato não me favorece mais. Eu não cumpro com o contrato. Aqui a ideia é essa, é de traição, mas nesse sentido, eu dei minha palavra, mas não dá mais, porque não me favorece mais, não, cancelo minha palavra. Eu falei que ia fazer isso, mas não vou mais. Eu contrato está isso, mas eu vou entrar na justiça para que não seja mais isso. Precipitados e soberbos. Soberba aqui no sentido de que eu estou no mais alto. Eu sou Deus de mim mesmo. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vou terminar essa primeira parte, que ela é mais longa um pouquinho, por causa de uma lista tão grande que Paulo fez. Há algum tempo atrás, eu até falei isso aqui na igreja. Teve um homem no Canadá, que ele... depois de ter casado, ter filhos, ele descobriu que ele era uma mulher presa num corpo de um homem. Então, a questão era sair do armário. E ele saiu. E aí a mulher dele disse assim, olha, eu respeito a decisão que você tomou, mas quando eu casei com você, você era heterossexual. Então, como agora você mudou... eu vou pedir para você licença, mas não vai dar para a gente continuar casado. Ele disse, respeito também você, tudo bem, né? Politicamente correto. E aí, esse homem saiu e disse que ele era uma mulher. Mas depois de um tempo, aos 53 anos de idade, se não me engano, foi mais ou menos por aí, não está muito longe disso aí se eu estou errando, ele percebeu que não somente ele era uma mulher presa num corpo de um homem, como ele era uma criança preso num corpo de uma pessoa velha. E aí, então, ele se vestiu como criança, se alimentou, começou a se alimentar de papinha, tomar mamadeirinha, andar de chupeta na boca, todo de roupinha de criança. A comunidade que foi a favor do sair do armário e essa comunidade toda, cada um tem o direito de pertencer à comunidade que quiser. Essa comunidade achou assim, olha só que legal, ele não somente saiu do armário na questão da sua sexualidade, opção sexual, mas ele também resolveu sair do armário com relação à sua idade. Ele não precisa ser conforme a sua idade biológica. E um casal de simpatizantes a essa comunidade adotou esse homem e ele começou a conviver com as suas criancinhas, como se ele fosse uma criança. Muito bem, quando eu falei sobre isso, eu falei, pastor, mas você acha que isso vai colar? Isso aí tem certas coisas que é loucura.
Posso te fazer um desafio? Procure na internet sobre este movimento, você vai ver o tanto de gente que está dizendo que ela não é, a idade biológica dela é uma, mas, na verdade, ela é de uma outra idade. Dá uma olhada nisso. Fim dos tempos. É isso que Paulo estava falando, Timóteo, é isso que o Espírito Santo está dizendo para a gente hoje. Nos últimos dias, os homens serão egocêntricos. Tudo que você vê nessa listinha, pratica o contrário. Muito bem, agora vamos lá. Outro sinal, falsos convertidos. Olha o que a palavra diz, não se associa a eles. Então, o sinal é falsos convertidos agora é não se associa a eles. E os últimos dias serão marcados por essa falsa religião, segundo Timóteo 3, 5, 9, eu vou ler ali, você vai ter na tela também, 2 Timóteo 3, 5, 9, por favor, produção, coloque aí para nós os versículos, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ele não está dizendo, não, aceita, tal. Afaste-se. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados. Aqui não é nenhum tipo de machismo, naquele tempo as mulheres eram proibidas de ter a educação que os homens tinham, e elas eram mais favoráveis a determinados tipos de enganos na área da sua cultura. E também Paulo está dizendo, por causa de um culto que tinha, e as mulheres que se prostituíam em nome da divindade e tudo mais, enfim, tinha todo um contexto aqui, que ele dizia que eram mulheres fáceis de serem, assim, se tornarem prosélitas desse tipo de falsa religião. Então, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, você percebe aqui como é a ligação com o culto ao sexo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Vocês não vão encontrar o nome de Janes e Jambres lá no Pentateuco, né? Por quê? Porque isso faz parte dos livros da tradição judaica a respeito daquele tempo. Janes e Jambres aqueles homens que se opuseram a Moisés. Moisés fazia um sinal, ele fazia outros, e Moisés fazia um sinal, fazia outro, enfim. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Mas olha o que vai acontecer. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todas, como lá no caso de Moisés com Janes e Jambres, quando o sinal final decretou quem realmente estava com a verdade. Aqui é importante que eu diga para você que no final dos tempos há outros textos que advertem sobre isso. As pessoas ficarão afeiças, terão afeição pela religião do espetáculo. Sabe a religião do espetáculo? O que é que vai ter nesse culto aqui? Vai ter alguma coisa diferente? Alguém vai surgir algum negócio assim que a gente vai falar, você viu o que aconteceu, tal. Se não tiver o espetáculo, a palavra que foi ensinada, ela não é tão espetacular assim. É a palavra, né? Já pensou? A igreja fala, é a palavra. Então nós oramos, Deus agiu, nós cantamos adorando a Deus. Mas isso acontece quase em todos os cultos. Aí se cria as igrejas da modinha. E um dia eu aprendi, vindo a minha esposa falar, né, a princesa Tânia Amara, sobre, por exemplo, o que é uma modinha. Por exemplo, sandália de modinha, é aquela sandália que todo mundo gosta e que todo mundo começa a usar, mas enjoa rápido. Aí vem uma outra modinha para substituir aquela modinha. E um pastor esses dias, ele veio se encontrar comigo, ele é de uma igreja, e alguns membros desta igreja foram para a igreja dele.
E aí eles foram chamando outros da igreja, tal, e alguns foram com ele. E aí ele veio aqui dizendo assim, olha, pastor, eu quero pedir perdão, se você quiser eu posso vir num culto até, quero pedir perdão, porque pareceu que a nossa igreja, não foi diretamente da liderança, mas eu acho que nós fomos permissivos. Fez um certo tipo de pesca no aquário, e muitos membros da sua igreja, ou alguns membros, não foram tantos, mas foram alguns, eles saíram daqui e foram para lá. Só que de outras igrejas também foram. E agora um desses formou uma outra igreja, e agora muitos desses estão saindo daqui para ir para essa outra igreja. E agora eu estou sentindo na pele o que vocês devem ter sentido antes. Eu disse para ele, pastor, fica tranquilo, porque nós não estamos aqui para fazer proselitismo. Se eles saíram na consciência de que iriam adorar a Deus em outro lugar, porque aqui não tinha o perfil que lhes agradava, glória a Deus. Se você está pregando a palavra, glória a Deus. Se para onde eles saíram do Senhor e foram para outra igreja, está pregando a palavra, glória a Deus. E que a igreja se multiplique. Mas, ele comentou, parece que há alguns tipos de crentes que eles gostam de ir para a igreja da modinha. Eles não saíram exatamente de uma igreja porque não estava vendo palavra, porque não estava vendo santidade, é porque eles querem algo espetaculoso, e vão para o lugar onde tem o espetaculoso. E parece que isso já aconteceu, por exemplo, nós já tivemos movimentos aqui mesmo, como Quinta Gospel, só para citar alguns eventos, onde muitas pessoas vinham, mas elas não permaneciam, porque parece que aquilo era algo novo, que estava surgindo e tudo mais. Bom, ok. Sem problema. O que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos nos deixar enganar. Você pode até um dia falar assim, não, a igreja mudou muito, não faz mais o meu perfil. Mas uma coisa é certa, não vá atrás do espetáculo pelo espetáculo. Fique firme na palavra de Deus, porque nos últimos dias surgirão sinais que parecem tão de Deus, que até se fosse possível, diz a palavra, até os escolhidos seriam enganados. Mas quem é escolhido não vai ser enganado em nome de Jesus. Falsas religiões que não baseiam, que não ensinam a palavra, que não são calcados na palavra. Meu irmão, aqui eu não estou falando para você, é só, ele falou isso, vamos ver tudo que ele ensina, tal, ou que os pastores aqui ensinam. Não estou falando isso, não. Eu aprendi com um estudioso, por isso que eu até citei a palavra também, síntese, que você tem que ouvir várias teses, e tem uma tese que vai ser contra a outra, essa é chamada antítese. Depois de você ouvir algumas, procure olhar para a palavra de Deus, conferir na palavra de Deus, e às vezes você precisa fazer uma síntese, que é a união justamente de duas coisas que às vezes parecem opostas, mas que vão construir aquilo que é verdadeiro. Não siga alguma coisa só por seguir. E isso é verdade. Sabe por quê? Nos últimos tempos, Paulo está falando, persevera aí, aguenta firme aí, ô Timóteo, porque no meio das perseguições surgirão muitos falsos cristãos. E terceiro e último sinal é o da perseguição. E a atitude deve ser resistência. A falsa religião não se associa a eles. A atitude ao egoísmo pratique antítese. E o terceiro sinal, perseguição, você deve ter resistência. Nesse tempo, o pastor Gilson tem pregado, e a igreja está neste ano dando ênfase permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo é permanecer na doutrina da palavra, no ensino, e a nossa conduta deve ser pautada pela palavra de Deus. Paulo está falando para Timóteo assim, Timóteo, é o seguinte, é líquido e certo que todos os que desejam viver em Cristo Jesus serão perseguidos de um jeito ou de outro. Não vai ter jeito. Se você quer viver fácil, você não é cristão. Sabe por quê? Porque a vida não é fácil para ninguém. Agora, com relação aos cristãos,
E cada vez mais, nós seremos perseguidos até pelo próprio evangelho que nós pregarmos. Porque a onda agora é a desconstrução da família, a desconstrução da heterossexualidade como um padrão de sexualidade. A onda agora é mudar toda essa visão. Por exemplo, quem já ouviu falar em pedofilia? Quem saberia dizer o que é pedofilia? Levanta a mão. Já ouviu falar? Tá, ok. Então é o seguinte, é um adulto que tem relação sexual com uma criança, certo? Quantos aqui ouviram falar sobre pedossexualidade ou pedossexualidade? Quem ouviu? Pedossexualidade, já são menos. Menos. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Agora há pouco um juiz inocentou um jovem que tinha mais de 18 anos, que mantinha relação sexual com uma criança de 11. Quando você fala isso, eu fiquei assim meio, uau, meu Deus, o cara é maior, teve relação sexual com uma menor, e com o juiz. Aí alguém disse assim, mas pastor, é normal. As crianças hoje, elas desenvolvem uma sexualidade precoce. Então, elas próprias já querem se relacionar. Elas próprias já querem ter. É permitido. Então, o juiz foi lá e percebeu que era um namoro permitido e que dentro do namoro rola sexo. Então, não havia nada de crime naquilo ali. E os próprios pais disseram, não, é sobre nosso consentimento. Ela já sabe, ela já é mocinha. E ele está, então, pronto. Então, não tem crime nisso daí. Ok. Só que com isso vai crescer, não se engane. Seu pastor está amarrado em nome de Jesus. Tomara que a gente só dizendo está amarrado em nome de Jesus, isso ia impedir. Mas o que eu tenho visto que, na verdade, isso aí é só um cumprimento dos tempos mesmo. O que vai acontecer? Se eu quero ter uma relação sexual com uma outra pessoa, seja ela de que idade for, quem é que tem? Quem que estabelece o que é certo e errado? Você tirou Deus. Você tirou o Criador. Você eliminou a palavra de Deus. Então, o que é certo e errado depende da minha cabeça, da sua cabeça, e de a gente fazer um combinado aqui. É por aí. Você entendeu? Então, você tirou Deus. Agora, aí, na Holanda, lá, surgiu a ideia de que, quem quiser casar com um bicho, o que é que tem? Se ele está gostando da cadelinha dele, ou se ela está gostando do cachorrinho dela, o que é que tem? Porque hoje os animais são tão humanos, e olha, cuidado com isso aí, é perigoso. O animalzinho tem que ser bem tratado, queridinhos, é legal, cachorrinho bonitinho e tal. Enfim, a gente tem que tratar bem, mas cuidado. Porque existe aquela coisa, e teve gente lá na Europa que o cara resolveu casar com a cadela, outro resolveu deixar toda a sua herança para o cachorrinho, para o pet, enfim, e aí vai. Então, você ter relação sexual não há problema nenhum, depende da minha escolha. Aí surgiu outro, bom, por exemplo, se um bebê está morto, e eu sou necrófilo, e eu quero ter relação sexual com um bebê morto, o que é que tem? Ele já está morto mesmo. Então, eu posso ter relação sexual com um bebê necrófilo. Aí vai. Só você dizer, bom, essa questão do incesto também é tudo muito relativo. Por que é proibido eu gostar de uma pessoa, amar uma pessoa da minha família? De repente rola uma coisa entre primos, ou entre irmãos, ou entre pai e filha, que é que tem? Quem é que diz que está errado? Não se engane. Todos que se opuserem a esta cultura pós-moderna vai ser perseguido. Daqui a pouco, o que eu estou pregando aqui, o fato de eu citar alguns versículos bíblicos que falar, por exemplo, contra a homossexualidade, pode me levar a um tribunal e vocês verem aí o pastor envolvido até em prisões. Se você falar alguma coisa, você pode falar perseguição. Perseguição. O mundo fala de direito de liberdade de expressão, mas é só para um lado, para o outro não. Amados irmãos, Paulo está dizendo isso
Mas é lindo como ele fala com Timóteo nessas duas cartas. Sabe quando ele termina no capítulo 4, ele fala assim: mas Timóteo, prega a palavra. Sabe por quê, Timóteo? Todas as coisas, como ele escreveu a Romanos, era uma pregação e que Timóteo ouvia isso dele. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Prega a palavra a tempo, fora de tempo. Se as pessoas estão aceitando ou não estão aceitando, prega a palavra, Timóteo. Seja firme nas mesmas convicções que se foi criado. Sabe a sua avó, Lloyd, quando ela pregou aquelas coisas, permanece naquilo que a tua avó falou para você, naquilo que a tua mãe falou para você, porque ao contrário desse mundo, você ama a sua família, você respeita a sua avó, você respeita a sua mãe, guarda a doutrina deles, seja firme no que diz respeito à sua família, ao respeito a Deus. Ei, Timóteo, permanece firme nas doutrinas pregadas desde quando você conheceu o Evangelho, e não tenha vergonha dela, porque todas as coisas vão contribuir para o seu bem. E olha, cumpre a palavra, mesmo que você estiver indo para o lugar onde eu estou indo, porque Paulo estava prestes a ser morto, por causa de pregar o Evangelho, por causa da perseguição. Ele disse: não tem problema não, porque eu sei de onde eu vim. Paulo sabia que ele foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ser filho de Deus. E quando ele entendeu, ele disse: eu sei qual é a minha identidade, eu não sou uma criatura simplesmente. Eu sou um filho de Deus, alcançado por Jesus. Jesus morreu numa cruz, derramou seu sangue por mim, e eu agora me tornei um filho de Deus. Eu sou um filho adotivo graças a Jesus Cristo e seu sacrifício. Paulo sabia assim, e como eu sou salvo, eu tenho um propósito para a minha vida. Não importa mais se eu vou ser aceito por A ou por B, se todas as pessoas vão falar bem ou mal de mim. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e eu vou cumprir esse propósito. E eu creio que Paulo falava para Timóteo assim: Timóteo, sabe por quê? Porque eu sei que a vida é passageira. E ela passa rápido. Um dia você espera uma coisa, depois já foi embora. Mas eu sei para onde eu estou indo, Timóteo. Eu sei, eu sou alguém que sabe da minha origem, eu sou alguém que sabe da minha identidade, eu sou alguém que sabe do meu propósito, e eu sou alguém que sabe do meu destino. Eu não vou abrir mão da promessa, eu não vou abrir mão da minha santidade, eu não vou abrir a mão da minha filiação pelos prazeres deste mundo, porque eu não sou daqueles que são mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus. Eu amo a Deus acima de tudo e de todos, e eu sei que quando terminar essa vida, Deus estará de braços abertos para me receber. Timóteo, nós sabemos que existe o bem e o mal, que existe Deus e o diabo, que existe o céu e o inferno, que existe uma origem, que existe um destino, e nós somos esse povo que vamos permanecer nessa verdade, e chegará um dia em que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e aí todos verão quem estava com a verdade, quem andou na verdade. A mentira será totalmente desmascarada. É isso.